podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. Seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, Bruno. Hélio, 3 semanas antes do referendo no Reino Unido, que decidiria a permanência ou a saída da União Europeia, você escreveu um texto que foi publicado no site do Instituto Mises Brasil, e nesse texto você afirmava que o que estava em jogo era o conceito e o funcionamento da centralização de poderes, e que os pontos negativos da União Europeia eram muitos, e você até citava o filme Brexit, né, lá com o link para o filme no YouTube. Então eu queria começar essa conversa te perguntando qual você considera o aspecto principal da saída do Reino Unido da União Europeia na dimensão, né, das liberdades políticas e de mercado. Olha, Bruno, o que está em jogo é sim essa questão da centralização de poderes, né? É bom lembrar um pouco a história da Inglaterra. A Inglaterra, desde lá de trás, desde os Vikings, para quem acompanha o seriado, muito bom, aliás, se preocupa com invasões, né? Desde sempre. Está sempre preocupada com qual vai ser o país, o reino do continente que vai invadir a Inglaterra, que, vamos lembrar, é uma ilha, né? Então precisa ter uma certa marinha para se defender, e é um bicho diferente do resto do continente, inclusive em termos de trajetória de ideias políticas e econômicas, né? Portanto, o que está em jogo aqui é a lógica dessa centralização. Eu diria que há 3 níveis, Bruno, para a gente analisar. O nível inicial da União Europeia era um nível de união aduaneira, ou seja, você tem acordos entre os países nos quais você combina que entre eles todo comércio é livre, porém eles em conjunto vão estabelecer barreiras aos países de fora, ao mundo exterior, né? Isso é a união aduaneira. O próximo passo no projeto europeu foi a união que eu chamaria, por falta de um nome melhor, união econômica, onde você estabelece também uma moeda única. Então você passa a ter entre os países uma união mais forte em termos econômicos, não só uma união de livre comércio. E o terceiro nível, que é o que eu acho que está resultando em problema, ou pelo menos na percepção da população mais simples, é isso que está gerando o maior problema, é a união política, né? Onde você, então, tenta centralizar numa Brasília deles regras, constituições e até ter um presidente, um ministro das Relações Exteriores, etc. Um parlamento, né? Um parlamento. Até tem uma velha citação muito famosa do Henry Kissinger, não sei se ele confirma que foi feita por ele, mas é atribuída a ele, em que logo no início lá do projeto econômico, quando estava se fazendo essa União Europeia, ele falava, mas eu quero falar com a Europa, eu ligo para quem? E agora, depois do Tratado de Lisboa, né, você tem para quem ligar, você tem o presidente da União Europeia, você tem um ministro das Relações Exteriores, etc. A questão é, do ponto de vista de como a gente pensa na escola austríaca, quais desses passos fazem sentido e quais não fazem sentido, né? A própria Thatcher, Bruno, lá atrás, quando ela falou, olha, então tá bom, nós vamos fazer então uma união aduaneira para fazer livre comércio, mesmo analisando esse primeiro passo, que à primeira vista pareceria como sendo um passo que faz sentido, você viu na minha explicação inicial que eu já coloquei o problema, que você coloca barreiras a produtos vindo do resto do mundo. A gente conhece muito bem esse problema porque a gente fez essa mesma porcaria aqui no Mercosul, né? O Mercosul é um problema ainda maior porque, como são só 4 países, o Brasil é o principal, a gente não ganha muito de livre comércio interno porque os outros países são muito menores, mas só que a gente se compromete a fechar a nossa união aduaneira, o Mercosul,
aos produtos de outros países. Então, quando o resto da América Latina está fazendo grandes acordos comerciais com o resto do mundo, TPPs e etc., a gente não pode fazer, porque teria que fazer através do Mercosul, que não acontece, né? Como os outros que logram acordos que são muito benéficos, muito mais livres, e para fazer isso pelo Mercosul sempre vai ter um lobby de alguma indústria no Paraguai ou na Venezuela que vai bloquear qualquer acerto para aumentar o livre comércio. Mas a Thatcher lá atrás, Bruno, ela conseguiu superar isso e falou, tá bom, então se é o livre comércio interno, tá bom. Relutantemente ela topou, mas falou o seguinte, olha, esse tal de união econômica através do euro, isso aí para usar o trocadilho que ela fez na época, socialism through the back door. Ela estava se referindo ao Jacques Delors, e na frase ela quer dizer socialism through the back door, né, o socialismo pela porta dos fundos, mas ela se referia ao Jacques Delors, que é um socialista, o cara que efetivamente foi a pessoa responsável por confeccionar a maior parte do documento do Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, em 92, e ela falou, olha, isso aí eu não topo. E por causa disso, por causa da atitude dela, uma semana depois o partido dela tirou ela do poder. Só que uma vez que ela já tinha tomado essa decisão e eles levaram um tempo para implementar as políticas deles, eles chegaram à conclusão de, quem sabe a Thatcher não está certa, e esse passo de fazer também uma união econômica seja um passo precipitado, que a gente deva levar com calma, e decidiram, talvez seja a melhor decisão que essa turma que veio depois da Thatcher tenha feito, decidiram não entrar na Eurozone, ou seja, não trocar o pound pelo euro, como a maioria dos outros países fez. Né? Isso aí ficou aí até que resultou nesse plebiscito de hoje. Uma palavrinha rápida sobre o euro. Eu acho que o euro tem a mesma lógica. É uma moeda, em primeiro lugar, feita por burocráticas, sem garantia de um governo, de um exército e tal, inventada de cima para baixo pelos eurocratas, e segue a mesma lógica do Esperanto, aquela língua que ninguém usa, que um grupo de arrogantes achou que ia fazer uma língua melhor do que a evolução e o teste dos milênios. Quer dizer, o euro e o próprio conceito de centralizar politicamente a Europa é uma arrogância no sentido de que eles vão fazer algo que a história fez diferente, né, ao longo de milênios. Foi tentado lá no Sacro Império Romano, tentou-se fazer o próprio Império Romano, né, e o próprio Napoleão, pela força, tentou fazer isso, mas acabou não dando certo. E o meu prognóstico é que isso tampouco vai dar certo. Então, para voltar à tua pergunta, desculpe a longa explicação, mas qual é o principal impacto dessa saída para as liberdades políticas e de mercado? É difícil de dizer já, mas eu considero que um passo atrás na união política é positivo, porque você passa a ter as decisões políticas levando em conta o desejo local, que é o que a gente, em geral, na escola austríaca acredita, né? Ao invés de em Bruxelas, que, aliás, tem até ter determinado que o centro de poder da União Europeia em Bruxelas é até irônico, porque, eu não sei se acompanhou nos últimos anos, a Bélgica ficou sem governo durante quase 2 anos. Então, delegaram, e para um país que é forçado à barra. Quer dizer, os Flemings e o Wallonian, sei lá como é que se chama isso, os caras da Walônia do Sul, não se veem como parte de um mesmo país, falam línguas diferentes, nunca concordam com nada. Até por isso, os terroristas devem ter achado interessante que a polícia que falava holandês, a polícia que falava francês não se entendiam, ninguém se entendia lá, era um bom alvo para um ataque desses, né? Então, é um pouco de uma ironia. Então, eu acho que se for um passo atrás na união política, me parece positivo. Agora, se for um passo atrás para livre comércio, para liberdade comercial, eu acho bastante negativo. E essa pergunta ainda está no ar, porque não se sabe como vai ficar para a Inglaterra e para a União Europeia o dia seguinte, né? Existem, talvez,
a gente pode simplificar em duas possibilidades. A Inglaterra, ela pode escolher aprofundar acordos comerciais mais liberais com o resto do mundo, e isso significa que pode ser um ganho, principalmente se ela mantiver com a Europa um acordo próximo ao que ela tem hoje em termos de fluxo de produtos, né? Agora, isso não sabemos, pode ser que não, pode ser que ela resolva não se abrir para o resto do mundo e também pode ser que também obtenha com a Europa um acordo muito ruim comercial. Então isso ainda está no futuro. Até porque a posição oficial do governo de Bruxelas é mais no sentido de punir de forma exemplar o Reino Unido pela saída, para que não haja um risco de contágio, do que propriamente estabelecer um acordo que seja bom para a União Europeia e para o Reino Unido, né? Há um ressentimento, parece muito latente, e eu não sei se esse ressentimento, enfim, vai perseverar até a finalização do processo, mas pelo menos as reações iniciais foram bastante contundentes nesse sentido, né? A Merkel chegou a colocar panos quentes, eu não sei se você percebeu, houve uma reação muito ruim de muita gente, mas a Merkel chegou a dizer que não acha que deveria haver um sentimento de vingança e tal. Por outro lado, ela diz o seguinte: olha, nós não vamos começar a negociar enquanto a Inglaterra não invocar o artigo 50, que é justamente o artigo de saída. A Inglaterra, no mundo ideal para o Reino Unido, eles começariam uma negociação antes de dizer que vai sair, para que no dia que eles invoquem o artigo, eles já tenham o dia seguinte determinado. Mas a Merkel já disse que não vai permitir isso, que ela não vai começar a negociar com o Reino Unido antes do Reino Unido invocar a cláusula de saída. Eu queria, então, passar para uma próxima pergunta, e pegando um elemento que você citou ao falar do livre comércio e do ambiente da União Europeia, ou esse ambiente de mercado da União Europeia, que é o seguinte: não seria um oxímoro, Hélio, chamar de livre comércio comum um ambiente tão regulado quanto o da União Europeia? Sem dúvida. A gente outro dia estava vendo no Facebook, eu até compartilhei, eu não me lembro mais os termos do meme que estava lá, mas era comparando certos documentos importantes da história da humanidade, como, por exemplo, a Declaração de Independência, quantas palavras tem a Declaração de Independência, por exemplo, com quantas palavras tem a regulamentação do repolho da União Europeia. Entre as cinco ou seis documentos lá que são muito importantes para a história da humanidade, nenhum deles ultrapassava o número de palavras contido na regulamentação sobre o repolho na União Europeia, que tem mais de 2.000 palavras. Então, todos os outros têm menos do que isso. Então, eu me lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu me lembro vivamente da imagem de quando, se eu não me engano, no parlamento britânico, chegou a papelada do Tratado de Maastricht para ser assinado. E chegaram em pequenos carrinhos, daqueles que você... pallets, sabe? Pallets. Sim. Eram 2 pilhas, talvez de 1,5 metro, em cima de 2 pallets de documentos para serem assinados pelo Tratado de Maastricht. Então, sem dúvida, realmente fica complicado a gente achar que isso se pode denominar de livre comércio comum. Né? Livre comércio é liberdade comercial e não uma quantidade de regulamentação que restringe justamente o livre comércio. Você pode dizer, não, uma ou outra faz sentido porque seria contra a fraude ou pela segurança, mas isso aí, sem dúvida, Bruno, é a minoria dessa regulamentação. O resto, como você sabe, é a visão do burocratinha lá sentado, né? E que reflete, obviamente, o esforço de lobby de diversas indústrias para separar o âmbito, né, a área de atuação da sua indústria vis-à-vis um outro que poderia querer entrar na sua indústria, esse tipo de coisa. Então, sem dúvida, é um oxímoro, sim. Eu li recentemente um texto que foi publicado no site do IMB, e nesse texto o jornalista John Temne diz que, apesar do desejo ardente de se livrar desse crescente aparato regulatório que emana de Bruxelas, eu estou citando palavras dele, sair da União Europeia não necessariamente significava uma renascente e ardorosa paixão
entre os britânicos por um governo altamente limitado e com baixas regulamentações, e que provavelmente os burocratas britânicos iriam preencher a lacuna deixada por seus congêneres de Bruxelas, e as empresas do Reino Unido que fazem comércio com os países da União Europeia continuariam tendo de concordar com as regras impostas por Bruxelas. O que você acha dessa opinião? Pois é, a gente não sabe qual vai ser o acordo da União Europeia com o Reino Unido. E é possível que, para que se permita que haja uma liberdade comercial, a União Europeia tente impor todas as regras internas dela. Mas isso me pareceria algo não razoável, porque os Estados Unidos não têm que cumprir todas as regras internas da União Europeia, tem que cumprir as regras gerais comerciais para transacionar com a União Europeia. Então, do ponto de vista de um exportador para a União Europeia, já existem outros acordos com outras áreas comerciais, Japão, Estados Unidos, até América Latina, Mercosul, né? Então, não há, e o Mercosul e os Estados Unidos não precisam aceitar todas as regras impostas lá dentro por Bruxelas, né? Precisa aceitar as regras do comércio, e não vamos esquecer que acima desses acordos comerciais sempre há a Organização Mundial do Comércio, que limita que tipo de barreiras essas regiões podem impor. Então não é bem assim, né? Agora, o resultado final desse acordo nós não sabemos. É possível que seja muito bom ou menos do que ideal, mas não sabemos. Agora, os acordos do Reino Unido com as outras áreas, me parece, Bruno, razoável especular que pelo menos com os países da Commonwealth, né, para lembrar, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né, que já fizeram parte do finado Império Britânico, África do Sul, esses países me parece que têm um grande interesse em aprofundar ligações com a Inglaterra, porque você já tem um fluxo de pessoas, a mesma cultura, etc. E a Inglaterra estava impedida de fazer acordos favoráveis com essas áreas por conta da regra da União Europeia, que tem que ser um acordo da União Europeia, né? Então, eu acho que é razoável supor que, pelo menos com esses países, vai haver um grande aprofundamento do livre comércio. E eu imagino, até pelas afinidades históricas também com os Estados Unidos, pelo menos desde 10 anos depois da Guerra de Independência, Inglaterra e Estados Unidos talvez façam a parceria, representem a parceria mais longeva entre nações na história recente da humanidade. Então, eu acho que essa parceria vai ser refletida em acordos comerciais também. Então, me parece que o mercado e a própria inteligência aí está exagerando no cenário catastrófico dos futuros acordos que que o Reino Unido terá. Aliás, nos dias seguintes ao resultado do referendo, esses países da Commonwealth, também os Estados Unidos, a posição oficial já era de um desejo de estabelecer relações comerciais próximas, e havia também um forte apoio diplomático, né? Aliás, no evento acadêmico que nós participamos na semana passada em Estoril, que é o Estoril Political Forum, né? Estávamos lá juntos no painel sobre o Brasil. Isso foi, num dos painéis, as representações diplomáticas dos Estados Unidos e do Reino Unido deixaram isso muito claro, né? E aí eu lembro desse evento para te perguntar uma outra coisa, Hélio, que é o seguinte: havia lá naquele evento, à exceção dos representantes da Inglaterra e dos Estados Unidos, aí eu não falo nem só das representações oficiais mais acadêmicos, quer dizer, intelectuais britânicos, tinham pelo menos 3 ou 4 lá que eram pró-saída, além de outros intelectuais e professores britânicos que se defendiam a permanência, mas havia quase um consenso ali, não só no evento, mas na imprensa europeia, de que a saída era muito ruim para a União Europeia e também para o Reino Unido. Então eu queria te perguntar, o que você achou dessas reações negativas a seguir ao resultado do referendo? Isso é uma questão realmente muito relevante, Bruno. Primeiro, deixa eu só mencionar sobre o Estoril Political Forum, que pouca gente deve ter tido a oportunidade de comparecer, e, como diz o nome, ocorre no Estoril, que fica 20 minutos, 30 minutos de Lisboa, no litoral, que é lindíssimo, num hotel
que é o Palácio, né? Como se chama, Bruno? Palácio Estoril. Hotel Palácio Estoril, que é uma joia, que tem uma história muito bonita de participação, até porque Portugal estava bastante distante do centro da guerra. E era um país neutro durante a guerra? E era um país neutro. Ali houve muita diplomacia militar. E sentamos à mesa onde sentaram no passado espiões de várias nacionalidades, né? Correto. E tivemos papo com alguns que a gente desconfia que até sejam, né? Teve uma moça lá do Paraguai que a gente ficou meio desconfiado. Mas o que eu acho muito interessante nesse evento é que, a despeito do fato de que, primeiro, é concentrado em política e ele não necessariamente é muito em linha com a linha austríaca libertária, porque eu diria que o pensamento mais comum ali seria a social-democracia responsável, ou seja, algo que a gente normalmente teria horror, né? Mas são pessoas bastante instruídas, e é claro que tem um pouco da nossa turma também ali, mas é minoria. Mas o aspecto mais interessante que eu considero, que a gente aqui deixa um pouco a desejar, principalmente nas nossas discussões, é que eles discutem bastante sobre história e geopolítica. Então, eu acho que cada vez mais isso é importante para você ter uma análise do mundo para tomar decisões de investimento, por exemplo, ou simplesmente para entender como deve fluir o cenário econômico mundial. E com o Brexit, que eu acho que é um evento marcante, que vai ter muitos desdobramentos, eu acho que esse tipo de discussão histórica e geopolítica é cada vez mais importante. Mas, dito isso, sobre o nosso querido João Carlos Espada, João Carlos, né? João Carlos Espada, que, aliás, foi o entrevistado de 2 semanas atrás no podcast. João Carlos Espada, nosso amigo e idealizador e realizador do Estoril Political Forum. Um desses, eu estou me lembrando agora, mudando um pouco de assunto, mas um desses painéis que você mencionou, onde tinham vários diplomatas, um deles mencionou uma citação do Talleyrand, que diz o seguinte, eu até botei hoje no Facebook, porque me lembrei dela. O Talleyrand dizia que o propósito da linguagem é ocultar o real pensamento, né? E parte de todo esse projeto europeu, Bruno, é a linguagem não falada, mas que está na cabeça de todo mundo, é que esse projeto era uma tentativa de fazer frente ao poderio hegemônico do mundo, que é os Estados Unidos, né? Os franceses, os próprios alemães, destruídos depois da guerra, nunca se conformaram em ser, vamos dizer, cidadãos de segunda classe no mundo. Então, o próprio projeto da União Europeia, e que nunca isso é falado, mas está na cabeça de todos ali, como você deve ter percebido, é como fazer frente também a essa potência, a única potência hoje mundial, que é os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo se preocupando com a outra semipotência vizinha deles pelo Oriente, que é a Rússia, né? Então, essas reações foram muito pronunciadas, Bruno. Não só a reação de mercado, como a gente viu, o pound, né, a libra esterlina, caiu 10%, né? As ações caíram um pouco, já voltaram, né, em pounds, né, obviamente em moeda estrangeira, em dólar, caíram, mas a principal reação foi no pound. Essa é uma reação relevante, se quiser depois a gente pode falar mais. Mas a principal reação, e que mais me chamou a atenção, foi a reação bastante uniforme da inteligência, ou seja, da mídia, dos pensadores em geral, todos eles, inclusive lá no Estoril Political Forum, fora os britânicos, e fora eu e talvez você e mais alguma outra pessoa, condenaram veementemente essa saída da União Europeia. Se você colocar isso também sobre a ótica, né, da tentativa de se fazer um Estados Unidos da Europa, que é o que está na cabeça de todo mundo, outra linguagem só pensada e não falada, né, os Estados Unidos da Europa, é claro que eles vão ficar revoltados. E é claro que abre um fosso, Bruno, entre o pensamento do povo normal, né, e das elites, porque o povo, ele
até como resultado do referendo, está tendo reações emotivas e até atávicas, que remetem a memórias viscerais, como, por exemplo, a destruição maciça de gente e até talvez quase de civilizações da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram guerras originadas na Europa. Então, o medo disso, que seria o lado nobre da campanha de Remain, não é? Só abrindo esse parênteses, né? O lado nobre é países que têm comércio entre si tendem a não guerrear. E essa seria a ideia original. Só que isso encaminhou não só para uma união de comércio para evitar guerra, mas uma união econômica que resulta, como o Henry Kissinger também afirmava na década de 70, ele sabia que isso não ia dar certo, porque você está unindo países com línguas diferentes, com histórias diferentes, com níveis de educação diferentes, com níveis de balanços patrimoniais diferentes, fiscais dos países. Em algum momento isso daria no que a gente sabe, que é até honestidade governamental diferente, que é dentro de uma união econômica, como a feita através de uma moeda única, e os países, esses diferentes, por exemplo, como Grécia, podendo ainda direcionar seu balanço fiscal, etc., ter déficit, etc., em algum momento ele previa, e ocorreu efetivamente, de que os mais ricos iam ter que resgatar, né, salvar os piores. Né? E a Grécia foi um exemplo que não só a entrada dela na União Europeia se deu pela falsificação com a ajuda da Goldman Sachs dos balanços fiscais para que entrasse nos critérios, mas depois também que entrou, também seguiam tendo e desobedecendo as métricas determinadas pela União Europeia que o país podia ter. Então, também chega a ser irônico que o país, né, que gerou essa confusão é o país da tragédia, né, os gregos. Né? E agora tivemos essa crise, na verdade, de fato, começou com a Grécia, continua com o Brexit, e a dúvida é se isso vai ser uma tragédia em 3 atos ou 5 atos. A minha única dúvida com o desfecho da União Europeia, que vai acabar com a sua dissolução, é se vai ser em 3 atos ou 5 atos. A inteligência, né, Bruno, que deveria ser o repositório da cultura de um determinado país, né, esse pessoal se colocou antagonicamente à decisão do povo, que por causa dessas memórias viscerais, né, quais são as memórias viscerais? Eles sempre foram invadidos antes belicamente. Agora tem um pouco de uma invasão não bélica, mas que muitas vezes chega com um terrorista. Então essas reações atávicas, Bruno, legítimas por sinal, é que determinou esse voto. A inteligência, qual é a reação da inteligência? Isto é fascismo, isto é xenofobia. Ou seja, eles querem desconsiderar a legitimidade de uma reação de um povo que está dizendo o seguinte: olha, eu estou preocupado que isso vai alterar o caráter do nosso povo. Não só tomar os nossos empregos, que também já seria algo que você poderia argumentar, não sobre a perspectiva econômica, mas sobre a perspectiva política, que teria certa legitimidade. Mas também as suas tradições estão sendo desafiadas, né? E eles estão agora sendo desafiados também pela elite, que no dia seguinte, Bruno, ao invés de acatar com respeito, com sobriedade o resultado do referendo, passou a dissecar a estatística do referendo para dizer que os velhos, então, não deveriam poder votar porque eles vão viver menos, e foram eles que majoritariamente votaram por sair da União Europeia, né? E que os jovens querem ficar, os jovens que você sabe, né, querem ficar porque é muito conveniente viajar, morar e trabalhar pela União Europeia. Eu tenho certeza, Bruno, que se tivesse havido como resultado o Remain, ou seja, ficar na União Europeia, esse mesmo pessoal não estaria falando: olha, os ricos de Londres, os jovens ricos de Londres, tomaram a decisão pelos pobres e ganharam. Não fariam isso, porque simplesmente o que a inteligência queria, o que as elites queriam, era justamente essa
esse caminho da consolidação política. Você vê que a própria Merkel já deixou isso claro. Recentemente ela falou, olha, nós temos que eliminar as inconsistências da nossa precária união inicial. Porque ela está dizendo o seguinte, olha, enquanto cada um puder fazer mais ou menos o que quiser em certos âmbitos, não vai dar certo. A gente tem que centralizar tudo aqui entre nós e bota todo mundo em Bruxelas. Ou seja, quando você faz isso, né, quando você tem essa atitude, e você bota principalmente em Bruxelas, que é a Brasília deles, você acabou de gerar um símbolo, né, para essa tentativa artificial pelos intelectuais, de criar alguma coisa que vai repelir 800 anos de história. Né? É isso que hoje está em jogo. Né? É isso que está gerando uma reação do que essa elite considera povinho que não sabe como votar, né? Povinho que votou errado. Então agora, e logo em seguida você viu reações, por exemplo, o Bruno dizer, não, temos que fazer um segundo referendo, ou não, o parlamento pode dizer não, deveria dizer não, né? Ou não, a culpa é desse ou daquele cara que defendeu a campanha do Leave, né? Então isso mostra, Bruno, que tem um fosso, né, entre a visão do povo, né, e a visão dessa inteligência, dessa elite. E, na minha opinião, o que está acontecendo é uma derrocada dessa velha ordem. E de que forma que essa derrocada ela reflete ou ela também se faz presente, não só na Europa, mas na política internacional como um todo? Eu estou me referindo, é claro, só ao Ocidente, e eu incluo nessa pergunta os Estados Unidos e a América Latina. O que você acha que tem acontecido aqui também que pode ser parecido ou pode ser ou ter a mesma natureza do que tem acontecido na Europa? Eu acho que está tudo conectado, Bruno. Existe essa reação do povo contra a inteligência na Europa, tem o seu paralelo na ascendência de um cara como Trump nos Estados Unidos, na ascendência de uma pessoa como Bolsonaro no Brasil e na luta aqui na América Latina contra as esquerdas. Tudo isso é justamente um confronto do povo contra a velha ordem. É uma mudança de guarda, é uma decepção dessas pessoas com essa elite que se encastelou e que pensa completamente diferente do que eles estão pensando. Então você vê, por exemplo, Bruno, na União Europeia tem esse projeto de união política. Aqui no Brasil tem o Mercosul. Não sei se você viu, mas teve um assassinato brutal de uma membro do parlamento, a Jo Cox, que foi assassinada por um sujeito, a facadas e, se não me engano, também por tiros, enquanto ele gritava Britain First. Primeiro, pensa na Grã-Bretanha. Então, um crime horroroso, né? Mas que teve um paralelo também com um acidente curioso na Venezuela, de uma pessoa que invadiu o Banco Central da Venezuela, que, né, sabemos que na Venezuela, com uma inflação de milhares e milhares de % ao ano, com a derrocada do valor da moeda deles, que está destruindo a economia e a capacidade de consumir qualquer coisa por parte do povo venezuelano, um sujeito bem intencionado, apartidário, invadiu o Banco Central da Venezuela e tomou um refém e ficava gritando: onde estão os diretores do Banco Central? Onde estão os board members? Ou seja, porque ele sabe, né, que é ali que está a origem uma das origens, né, mas na opinião dele, a origem e como pode ser consertada dessa crise. É a elite que determina o que faz com a moeda contra o que está acontecendo com o povo. Nos Estados Unidos, o Trump, né, que é um cara que é completamente um outsider, não tem nada a ver com o establishment político americano, né? Era considerado um cara sem a menor chance até novembro do ano passado, tão recentemente quanto isso, né? E o que aconteceu? E você vê aí a ligação com a Europa na questão da imigração. Quando você teve os ataques em Paris e o ataque em San Bernardino, a primeira reação do Obama e da Hillary foi dizer que isso não tinha nada a ver com o islamismo. O próprio Obama chegou a dizer que isso deveria ter a ver com violência no ambiente de trabalho, né? E o Trump teve como reação, Bruno, dizer o seguinte: olha,
A gente está cheio de programas de migração, de receber sírio, não sei o quê. Ninguém sabe o que está acontecendo. Eu acho que a gente deveria temporariamente parar essa imigração até descobrir what the hell is going on. E quando ele teve essa reação forte, que ecoou no povo, que o cara olhava, o povinho, né, como acha a inteligência, né, o povinho olhando para o Trump, falando, cara, esse cara está dizendo exatamente o que eu penso. Né? Esse cara eu devo apoiar. E depois disso, o Trump assumiu uma liderança que ele não perdeu até hoje. E hoje ele tem chances reais de ganhar. Quando foi na Europa, na Inglaterra, no Reino Unido, a campanha do Leave, né, de sair da União Europeia, ela primeiro foi coordenada pelo Independence Party, né, do Farage, né, aquele cara que acabou de se desligar da presidência do partido. UKIP, né? UKIP. Essa campanha estava perdendo. Você olhava as pesquisas de opinião, enquanto era só o UKIP, era percebido como meio maluquinhos, etc., não estava ganhando muita onda. Mas quando algumas pessoas com bastante reputação passaram a liderar uma campanha que tinha como mote o take control. O que é o take control? Falou o seguinte, espera aí, a gente não pode delegar para os patetas eurocratas em Bruxelas, que estão num país que nem deveria ser muito bem um país, num país que nem tem governo durante 2 anos, alguns anos atrás passaram 2 anos sem ter governo, num país cuja capital, Bruxelas, a polícia fala 2 línguas, eles não se entendem entre eles, né? A gente aqui é que tem que estar determinando a política adequada de imigração, de quantas pessoas entram e qual é o critério. Né? Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, mas eu estou dizendo que é legítima a preocupação dessas pessoas do Leave de take control. Né? E aí, quando o take control passou a ganhar adesão de pessoas com maior reputação, como, por exemplo, o próprio Boris Johnson, aí que mudou de posição 3 meses antes do referendo, aí o referendo ganhou. Ou seja, esse tipo de movimentação, Bruno, está acontecendo. Bom, você viu na Áustria quase um presidente muito estranho, porque era, por um lado, um pouco mais fascista, assim, quase ganhou. Né? Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas não percebem que a própria política de imigração um pouco descontrolada na visão do povo é que está dando ascendência para esses caras que, por exemplo, quase ganharam na Áustria a presidência. Embora a presidência seja um cargo, em grande medida, sem efeito real, sem poder real. Mas não importa, quase ganhou a eleição lá. Mas o fato é que essa política sem controle de imigração também dá asas para esses maluquinhos, com discurso xenófobo. Então, tudo isso está conectado, Bruno, está sincrônico no mundo. A América Latina está fazendo isso não por causa de imigração, mas por causa das esquerdas no poder, que desde os anos 80, quando acabaram as ditaduras militares ou os governos de direita na América Latina, ascendeu a esquerda em geral, né? Algumas mais vegetarianas, algumas mais carnívoras, e o resultado desses governos de esquerda, onde eles se encastelaram no poder e fizeram tudo ao contrário do que eles diziam antes, que eles eram democráticos, igualitários, enquanto isso eles consolidaram poder, consolidaram nomeações de cargos, consolidaram a máquina na mão deles e fizeram desastrosas políticas econômicas. Essa esquerda que é a tal velha ordem, que agora está caindo. Né? E está caindo por motivos diferentes, cada um com a sua aristocracia, mas da mesma forma, porque criou um grande vão entre o que a população pensa e o que esses burocratas pensam. Né? E é isso que acontece. Bom, para terminar o podcast, o que você acha que vai acontecer a partir de agora com a União Europeia, né? A relação da União Europeia com os países membros, e qual é o futuro que se avizinha aí também para outros países, incluindo a Escócia, né, que já expressou abertamente, uma parte da sociedade da elite política, um desejo de se tornar independente do Reino Unido e, a partir daí, se tornar um membro da União Europeia? Pois é.
eu parto dessa minha visão, né? A União Europeia, é a união do Esperanto. Não vai dar certo, tá certo? Essa tentativa de centralizar e burocratas determinarem de cima para baixo uma união, fazer os Estados Unidos da Europa, não vai dar certo. A questão é se essa tragédia grega, até porque começou pela Grécia, é de 3 ou 5 atos, né? A questão é, você sabe que alguns países e algumas lideranças políticas em vários países da Europa já estão começando a discutir se tem que haver um referendo para a saída também, né? A Marine Le Pen, na França, né, cujo pai tinha um partido fascista, mas ela oficializou e tornou o partido dela um partido realmente válido e legítimo, muito mais do que era percebido pelo pai, o Jean-Marie Le Pen. A Marine, ela já está falando isso. E eu te digo o seguinte, Bruno, se a França sair, acabou, né? Então, eu acho que há uma chance real de... isso pode levar tempo, na minha opinião, mas há uma chance real de as pessoas que têm uma visão parecida de preocupação atávica com questões de invasão ou com centralização de poder, ou até, como é o caso da Marine, que tem um viés um pouco xenófobo, esse pessoal, com a retomada dos ataques islâmicos, com as questões da crise de refugiados chegando, esse pessoal ganha uma certa força. Então, é possível que haja mais movimentações nesse sentido de outros países pensarem, ou pelo menos pensarem num referendo de saída. Então, isso é um lado. Do lado da Inglaterra, que tem uma soberania compartilhada, uma especialidade britânica, né? Dizem que a Inglaterra quer sair porque não sabe compartilhar a soberania. Bom, o Reino Unido é o quê? Senão uma união de 4 países, tá certo? Gales, Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra, né? Eles já fazem isso muito bem há muito tempo, não é, Bruno? É uma característica que eu diria até que é britânica, né? É claro que o pessoal da Escócia que pensa em se separar vai aproveitar esse momento para discutir, olha, vamos fazer o segundo referendo, né? Eu acho que todas essas questões são válidas e, a princípio, eu acredito muito na soberania dos povos. Se um povo, uma comunidade, um povo, um país, uma região quer fazer uma secessão, deveria poder. E a gente viu aqui que a Inglaterra não chega a ser uma secessão, mas que saiu de um barco que estava querendo se tornar um país, né? E ele saiu antes da hora, né? Eu acho que, se a Escócia quiser, ela pode querer. Minha dúvida é se isso vai ser bom para a Escócia, e eu acho que, e talvez para a Irlanda do Norte também, se pensar nesse caminho, né? Eu acho que eles deveriam refletir se vão ganhar com isso ou não vão ganhar com isso. E muito vai depender da atitude da nova liderança, que, aliás, é um ponto de interrogação ainda, né, da nova liderança na Inglaterra, no Reino Unido, sobre o que eles, de fato, vão fazer pós-Brexit. Eles vão aprofundar o livre comércio ou vão, como o John Tenney mencionou, olha, isso não significa nada de que mudou a mentalidade protecionista ou intervencionista. Será que eles vão por esse caminho? Eu acho que, se a decisão for abrir mais, e aí você vê rápido os resultados de uma abertura comercial maior, eu acho que os escoceses têm boas chances de acabar decidindo ficar. Mas se a Inglaterra, o Reino Unido, os seus políticos fizerem bobagem, eu acho que arrisca também a Escócia resolver sair. Agora, se eles saírem para pular no outro barco centralizador, que é a União Europeia, eu imagino que não será tão bom no longo prazo. Eu acho que pode ser bom no curto prazo, porque você se amarra numa regra, numa âncora de regras e de moeda, etc. Você, como país pequeno, você tira um poder discricionário dos seus líderes locais. E a gente sabe que, muitas vezes, tirar o poder discricionário do político é sempre inteligente, né? A questão é para quem você está delegando. Enquanto a Europa tiver, em boa medida, administrada por gente de bom senso, tudo bem, mas e com o tempo, agora, principalmente como resultado do Brexit, será que não haverá uma radicalização? Será que não haverá uma tentativa de uma centralização ainda mais rápida e imprudente, e não comedida?
Então, esses são riscos que a Escócia vai ter que avaliar. Perfeito, Hélio. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.